Menos nós, mais Cristo. O que é isto? Menos nós. Menos, menos, menos. Mais Cristo. Mais, mais, mais. Sobre isso que nós estaremos tratando nesse momento, em rápidas palavras. Você é bem-vindo aqui comigo. Eu estou no capítulo 1, a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. O verso de número 10 ao verso de número 17. Nós estaríamos caminhando dentro desses versículos, falando da situação da igreja de Corinto. Igreja de Corinto, hoje já é o nosso terceiro vídeo que nós estamos gravando a esse respeito. E nós já falamos da igreja de Corinto, suas situações que estava passando e a razão da qual Paulo escreve para esta igreja. Você pode entrar no nosso link, na nossa rede social, você vai encontrar esta mensagem. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, você, por favor, escreve. Eu sou o pastor João Guimarães, pastor presidente do Ministério AD Plena Paz, na cidade de Americana, São Paulo. Temos igreja espalhada pelo Brasil, pelo Estado, pelo Brasil e pelo mundo. Nós temos também igreja nos Estados Unidos, Portugal, e estamos em mais 10 países também com missionário no campo missionário, fazendo a obra de Deus. E nós temos essa programação também aqui, além dos nossos cultos, da nossa atividade, da nossa ação social. Nós temos também essa programação aqui, que é todo dia, às 7 horas da manhã, e você é bem-vindo aqui em tudo. No comentário que você fizer, no like que você deixar aí, adicione o sininho, se envolva com esta programação. É um trabalho sério, é uma igreja respeitada, base bíblica, temos louvores espirituais. Nós estamos em Americana, Plena Paz Americana, Avenida Pascoal Dito, 1745. Você é bem-vindo, é o meu convidado. Se você for da região e querer conhecer uma igreja abençoada, verdadeira, preza pela palavra, você vai encontrar uma igreja do seu gosto. Deixa eu te falar, fica comigo. Esta mensagem é muito importante. É uma mensagem explicativa, basicamente é um estudo bíblico e será de grande edificação. O tema que nós estamos falando, vamos falar das igrejas, as divisões da igreja aqui do apóstolo. O apóstolo São Paulo está narrando. O tema é menos nós e mais de Cristo, né? É um chamado mais real, mais verdadeiro e não superficial e não vaidoso. Então vamos ler, começar pelo versículo de número 10. Vamos começar a fazer a leitura agora e você pode nos acompanhar. Irmãos, eu gosto de pausar neste irmãos antes da vírgula, porque ele não deixa de falar. A igreja do Senhor, vocês são meus irmãos. Paulo vem corrigindo, mas antes da correção, ele externa a sua consideração, o seu amor pela igreja. Então ele diz: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento. Isso é uma coisa profunda, porque o mesmo falar não significa que todos viram assim, tipo, do robôs.
mas que a mensagem central seja evangélica. E todos da mesma forma. E todos fazendo para Deus. E todos pensando nas coisas de cima. E todos buscando nas coisas de cima. É sobre isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo para virar uma reza dentro da igreja. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando para que todos tenham um só foco. Como diz Jesus. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É disso que Paulo está dizendo. Faça isso de uma forma unida, evangelizando, sem divisões, uma coisa ligada e verdadeiramente. Nós resolvemos esse verso 10, vamos para o verso 11. Meus irmãos, fui informado por algum da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Divisões? Como divisões? Verso 12. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo. O outro, eu sou de Apolo. O outro diz, eu sou de Pedro. O outro diz, eu sou de Cristo. Então, essas afirmações, elas são afirmações que devem ter cuidado. Porque Paulo segue dizendo, está Cristo, por acaso, dividido? Paulo usa aqui um termo, essa palavra rasgar, no grego significa, essa palavra dividir, no grego significa rasgar. É como se fosse um véu ou uma toalha e você faz várias fatias delas. Então, quer dizer, o evangelho não pode ser fatiado. A justiça de Deus não pode ser fatiada. Por isso porque alguns que querem, dizem que é de Paulo, porque ele tem aquela forma intelectual, focado na doutrina e na fundação da igreja. As pessoas têm essa certa tranquilidade, preferência por Paulo, ele que fundou a igreja, ele é intelectual, é ele que trouxe a doutrina para nós, então nós defendemos Paulo. Aí o outro olha para a parte mais eloquente, mais um brilho da oratória, ele diz, eu fico com Apolo, porque Apolo tem mais um jeito, técnica para apresentar e para ser mais extrovertido na entrega da mensagem. Outros dizem assim, olha, os mais tradicionais dizem assim, eu fico com Pedro, porque Pedro tem mais raízes judaica, e Pedro andou com Deus, andou com Jesus, ele andou com Cristo, os testemunhos que ele apresenta que Cristo fizera é profundo, eu quero ficar com Pedro. O outro diz, eu sou de Cristo, eles já se mostram mais espiritual, eles usam o nome de Cristo para excluir as outras pessoas, para demonstrar que é muito mais crente. A pergunta de Paulo é, está Cristo dividido? Quando elevamos a mensagem, o verso de número 13, ele diz, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Ele diz, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Caio, no verso 14. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguns de vocês. Então, Paulo, não que ele é contra o batismo, ele não está dizendo isso, ele não é isso que ele está desprezando o batismo,
mas ele está focando que a prioridade que ele foi enviado foi para pregar a palavra. E se ele fosse batizou alguém, isso não significa que ele batizou em nome dele, mas ele batizou em nome de Jesus Cristo. É disso que Paulo está falando. Aí Paulo chega no verso de número 17, dizendo: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Então, primeiro ele prega o evangelho. Primeiro a pessoa crê no evangelho. Aí depois ele apresenta o batismo. Porque quem tem batismo antes da pregação é porque não tem o evangelho, não tem a pregação. Paulo está dizendo, não, primeiro eu apresento a palavra, porque todos aqueles que crêem na palavra e depois de ser batizado, será salvo. Então Paulo disse, eu fui enviado para pregar a palavra e não para batizar. Batizar o cumprimento para aqueles que já têm a palavra. Contrário de alguém que entende que o batismo chega primeiro. Não, quem salva, quem é maior que o batismo é o evangelho. O Cristo que nós pregamos da cruz, ele é maior que o evangelho. Então nós apresentamos o Cristo da cruz primeiro, para depois chegar no evangelho. Está no texto, olha, diz, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, não. É Cristo que exalto, menos eu e mais Cristo. Não palavra de sabedoria humana seria eu e Cristo depois. Não, primeiro Cristo, depois eu. Para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Porque quando você quer levar você primeiro, porque eu sou, porque eu faço, porque eu fiz, porque eu batizo, porque esse grupo precisa de mim, essa igreja depende de mim, porque se eu não estiver na frente eu não consigo fazer nada, então você está deixando a cruz vazia. Paulo está dizendo para não esvaziar a cruz, para não esvaziar a cruz ou deixar, eu preciso apresentar a cruz. Enquanto eu estou apresentando Cristo crucificado, eu estou apresentando o verdadeiro evangelho. Uma vez que eu começo a pregar a mim mesmo, a cruz está vazia. Mas Paulo está dizendo, a cruz que salvou. Então foi lá na cruz. E eu louvo a Deus porque quem passou pela cruz, entrou no túmulo, vazio está o túmulo hoje, porque ele ressuscitou para a justificação dos nossos pecados. Bendito é o Deus que fez os céus e a terra. Então o texto sagrado de Paulo, quando ele fecha no verso 17, ele disse, eu não fui enviado para pregar, ou para batizar, melhor, eu fui enviado para pregar. E não foi enviado para pregar uma mensagem humana, não. Com sabedoria de homem, não. Não fui enviado para pregar com sabedoria humana, não. Eu vim pregar o evangelho com a sabedoria do alto para que a cruz não seja esvaziada. Então, depois que a palavra chega, depois que a palavra penetrou no coração, depois que a palavra converteu o indivíduo e ele confessou Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, aí ele vai para o batismo. Mas Paulo está dizendo, eu não fui enviado para batizar, eu fui enviado para pregar. Quando Felipe foi levado lá para o caminho de Jerusalém, descendo para o eunuco lá da rainha, ele foi levado para pregar e para explicar o que o eunuco estava lendo ali em Isaías 53. Depois que ele entendeu, ele diz o que impede de ser batizado. Aí Filipe diz então, se você crê no Cristo, vou te batizar. E batizou o eunuco. Esta é a palavra
das 7 da manhã para o teu coração. Ministrei hoje sobre mais Cristo, menos nós, ou menos nós, mais Cristo. Baseado em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 a 17. Se você concorda, faz o seu comentário, digite aí embaixo o que você achou dessa explicação e eu quero orar por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, ser o teu nome glorificado e exaltado. Perdoa, Senhor, nossos pecados, meu Pai. Alcança o teu povo pela tua misericórdia. Faz proeza porque o Senhor é real. Faz coisas grandes porque o Senhor é magnífico. Pai bendito santo, eu apresento cada família, cada pessoa que foi alcançada por esta ministração. Ser o teu nome glorificado em tudo, para a glória do teu nome.